A teoria de bandas explica como os orbitais atômicos se combinam em sólidos, formando bandas contínuas de energia. À medida que mais átomos se aproximam, seus orbitais atômicos individuais começam a se sobrepor. Inicialmente, essa sobreposição resulta em orbitais moleculares, mas, com o aumento no número de átomos, os orbitais moleculares se multiplicam e ficam muito próximos em termos de energia, gerando as bandas de energia quase contínuas. A teoria de bandas também é usada para explicar a ligação metálica, de acordo com o modelo do mar de elétrons. Nos metais, os elétrons de valência dos átomos se delocalizam, movendo-se livremente por toda a estrutura metálica, em vez de estarem ligados a átomos específicos. Esses elétrons deslocalizados formam o que é conhecido como um mar de elétrons, onde os íons metálicos positivos ficam imersos. A sobreposição contínua dos orbitais atômicos cria bandas de energia que permitem que esses elétrons livres circulem facilmente, proporcionando aos metais suas características de alta condutividade elétrica. Como vimos, as bandas são grandes conjuntos de orbitais moleculares que possuem energias muito próximas, nos quais os elétrons podem se mover entre os níveis disponíveis. O comportamento eletrônico de um material sólido, como metal, semicondutor ou isolante, depende da separação entre essas bandas. Para isso, precisamos definir dois termos. O primeiro deles é a chamada banda de valência, que é a última faixa de energia onde os elétrons ocupam os orbitais de mais alta energia, contribuindo para as propriedades eletrônicas estáveis do material. Já a banda de condução corresponde à primeira faixa de energia que contém orbitais moleculares vazios e que, quando preenchida, permite que os elétrons se movam livremente pelo material, conferindo condutividade elétrica. Na figura desse slide, as bandas do sódio formadas a partir da sobreposição de um número muito grande do mesmo tipo de orbital, estão mostradas no retângulo à direita. Bandas preenchidas contêm linhas azuis na diagonal. Como pode ser visto, as bandas podem se sobrepor umas às outras. Na imagem, as bandas estão ligeiramente tortas umas às outras para que possamos identificar precisamente a origem de cada uma das bandas. A primeira faixa da banda de menor energia que não contém elétrons é chamada de banda de condução e a última faixa ocupada da banda de maior energia é chamada de banda de valência. Dependendo do conjunto de átomos que formam os sólidos, diferentes valores energéticos podem ser obtidos para cada uma das bandas. Essa separação de energia entre essas duas bandas é chamada de band gap e está relacionada com as propriedades de condução de elétrons do sólido a ser analisado. Caso a diferença de energia seja nula, isso é, as bandas de valência e de condução se sobrepõem, ou a diferença seja uma energia muito pequena, os elétrons que estão na banda de valência podem muito facilmente serem promovidos para um outro orbital na banda de condução. Essa característica de se mover facilmente entre bandas de valência e condução é típica de bons materiais condutores de eletricidade, como os metais. Caso haja uma certa separação entre as bandas de valência e condução, para que o elétron passe para a banda de condução é necessário que ele absorva uma certa energia para alcançar o nível mais energético. Entretanto, essa diferença de energia na prática é facilmente atingível aplicando pequenas tensões. Essa característica de promoção eletrônica com fornecimento de uma pequena quantidade de energia é característica dos materiais semicondutores, utilizados em grande extensão na eletrônica moderna. Por fim, caso o band gap entre as bandas de valência e condução sejam muito altas, há uma grande dificuldade de um elétron ser promovido de um nível menos energético para outro mais energético. Logo, a condução eletrônica nesses sólidos é muito prejudicada e não ocorre facilmente. Esse alto valor de band gap é característico de materiais isolantes elétricos, sendo o vidro um representante dessa classe. A partir de agora entramos em uma nova parte do conteúdo da disciplina chamada de Química Descritiva. Nesta seção estudam-se as propriedades e comportamentos dos elementos químicos e seus compostos.
Ela investiga a ocorrência dos elementos químicos na natureza, os locais onde são mais ou menos abundantes, o estado físico em que geralmente se apresentam e as combinações mais comuns entre eles. Ao começarmos o processo de química descritiva, iniciamos pelo elemento químico mais simples da tabela periódica. Ele é encontrado na natureza na forma de 3 isótopos distintos, sendo o mais abundante o hidrogênio 1, que possui apenas um próton e nenhum nêutron no núcleo. Já o hidrogênio 2, também conhecido como deutério, apresenta número de massa, que é abreviado pela letra maiúscula A, igual 2, sendo a soma de um próton e um nêutron no núcleo e um elétron na eletrosfera. Por último temos o hidrogênio 3, também conhecido como trítio ou trício, que contém 2 nêutrons e um próton no núcleo, além de um elétron na eletrosfera. O hidrogênio possui apenas um elétron na sua camada de valência e por isso normalmente ele se encontra na mesma família dos metais alcalinos. Entretanto, há pouquíssima semelhança entre o hidrogênio que é um não-metal e os outros metais alcalinos. Na verdade, assim como os halogênios, o hidrogênio só precisa de mais um elétron em sua camada de valência para poder completar o seu octeto, pois o número quântico principal é igual a um completo octeto com apenas 2 elétrons no subnível s, formando o ânion hidreto. O hidrogênio também pode ser encontrado na forma de uma espécie de atômica homonuclear, assim como os halogênios. Entretanto, suas propriedades químicas diferem muito das dos halogênios por não ser uma espécie tão eletronegativa. Logo, normalmente não o associamos com nenhuma outra família. Por isso, estudamos eles separadamente. O hidrogênio é o elemento mais abundante, não somente no universo, onde estima-se que corresponda a 89% de todos os átomos existentes, mas também na composição do corpo humano, uma vez que mais de 65% da massa do corpo humano é de água. O hidrogênio é transformado em elementos mais pesados nas estrelas através de um processo chamado de nucleossíntese estelar, no qual permite que as altas temperaturas reinantes nessas estrelas acarretem na recombinação nuclear inicial dos átomos de hidrogênio, transformando em espécies mais pesadas, como o hélio, lítio e carbono. Por formarem elementos químicos cada vez mais pesados, esses são atraídos pela força da gravidade para o centro dos corpos celestes. Esse processo de nucleossíntese ocorre em diversas regiões, como pode-se observar na figura acima. Todos os átomos de hidrogênio que existem no universo foram criados nos momentos que sucederam o Big Bang, conhecida como a explosão primordial que gerou o universo como conhecemos hoje. Entretanto, existe muito pouco hidrogênio no planeta na forma de H2 em virtude da sua leveza, conseguindo escapar da gravidade do planeta. A maior parte do hidrogênio na Terra está na forma de água presente nos rios e oceanos ou presa em estruturas de minerais inorgânicos, como rochas e argilas. O hidrogênio também é encontrado nos hidrocarbonetos que formam os combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Como havia comentado anteriormente, o hidrogênio possui 3 isótopos encontrados na Terra, sendo que o isótopo de hidrogênio corresponde a quase a totalidade dos átomos de H existentes, enquanto uma fração muito baixa do deutério tem ocorrência natural e o trítio é um elemento formado apenas nas camadas mais altas da estratosfera que sofre decaimento radioativo para formar o isótopo de hélio 3. Com a presença de nêutrons no núcleo, a molécula diatômica vai ficando cada vez mais pesada, de H2 para D2 e para T2. Entretanto, por se tratar de um elemento químico tão leve, uma massa pequena desse gás é capaz de ocupar um volume muito grande, uma vez que um mol de gás ocupa um volume de 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Logo, apenas 2 gramas de gás H2 ocupam 22,4 litros de volume. Assim como as fontes de carbono, o gás hidrogênio também sofre combustão quando se combina com o gás oxigênio na presença de uma fonte de calor, formando água como subproduto. Diferentemente da queima de fontes de carbono, que geram CO2 como produto da combustão, a queima de H2 gera apenas vapor d'água.
A reação de combustão de hidrogênio apresenta maior entalpia de combustão por grama do que qualquer outro combustível, significando que essa reação libera mais energia do que qualquer outra reação, permitindo que uma menor quantidade de combustível produza mais trabalho mecânico para movimentar os pistões de um motor. Logo, existem inúmeras pesquisas que tentam utilizar veículos movidos a hidrogênio. Entretanto, existem diversos desafios que precisam ser superados. A reação entre o hidrogênio e o oxigênio é bastante violenta e explosiva, por isso, deve ocorrer de maneira muito bem controlada. Além disso, o gás hidrogênio precisa ser pressurizado para ficar confinado em grandes quantidades dentro dos tanques dos combustíveis. Um problema inerente dessa tecnologia que utiliza cilindros de H2 é que o carro se torna uma bomba em potencial, caso ocorra alguma colisão ou processo que permita o vazamento desse gás. Por que são observadas ligeiras mudanças no ponto de fusão entre o H2, D2 e T2? Átomos se tornam mais massivos e a área de interação entre eles se torna maior. Nesse caso, como as interações ocorrem sobre superfícies maiores, temperaturas ligeiramente superiores são necessárias para fundir e vaporizar essas moléculas. Podemos observar também que as temperaturas de fusão e ebulição das moléculas diatômicas são extremamente baixas, próximas ao zero absoluto na escala Kelvin ou perto de menos 250 graus na escala Celsius. Como são moléculas formadas pelo mesmo elemento químico, não existe momento de dipolo na ligação, logo elas são moléculas apolares. Espécies apolares só podem interagir entre si através da força intermolecular mais fraca que existe. Chamadas de forças dispersivas ou forças de London, que foram conhecidos por vocês no ensino médio como forças intermoleculares do tipo dipolo instantâneo e dipolo instantâneo, mas não usamos mais essa nomenclatura. Em virtude dessa força intermolecular depender do volume de interação das moléculas, isso é, ela é mais forte dependendo do tamanho das moléculas, e o átomo de hidrogênio ser muito pequeno, essa força intermolecular se rompe muito facilmente, fazendo com que essas moléculas de hidrogênio mudem seus estados físicos em temperaturas extremamente baixas. A maior parte do gás hidrogênio comercial é obtida como um subproduto do refino do petróleo, em uma sequência de duas reações catalisadas. A primeira é a reação de reforma catalítica, na qual um hidrocarboneto e vapor d'água são convertidos em monóxido de carbono e gás hidrogênio. A mistura dos gases, chamada de gás de síntese, é o ponto de partida da produção de muitos outros compostos, inclusive o metanol. A reação de reforma é seguida pela reação de deslocamento, em que o monóxido de carbono do gás de síntese reage com mais vapor d'água. Em escala laboratorial, o gás hidrogênio pode ser produzido através do gotejamento de um ácido forte, como o ácido clorídrico sobre um metal não muito reativo, como os da família 1A e 2A, mas sim alguns metais de transição que possuem potencial padrão de redução negativo, como é o caso do zinco. O hidrogênio é um forte candidato a ser um dos principais combustíveis do futuro por queimar na atmosfera sem gerar gases poluentes e ou contribuir significativamente para o efeito estufa. Uma vez que os recursos não renováveis oriundos do petróleo tendem a se esgotar em um futuro próximo, existe uma fonte extremamente abundante de hidrogênio no globo terrestre: a água de rios e oceanos. O processo de decomposição da água não é um processo espontâneo. Logo, deve-se aplicar uma corrente elétrica para a quebra dessa molécula para a geração dos gases hidrogênio e oxigênio. Processo esse conhecido como eletrólise. O alto valor positivo de variação de energia livre de Gibbs não é um processo espontâneo, uma vez que apenas reações com ΔG menor que zero são espontâneas. Entretanto, o processo de eletrólise da água demanda uma grande quantidade de corrente elétrica e só é economicamente viável onde a energia elétrica é barata. O hidrogênio é uma espécie incomum, visto que pode formar um cátion ou um ânion, dependendo a quem ele está ligado. Além disso, a sua eletronegatividade, que é a força de atração dos elétrons de uma ligação química para perto de seu núcleo,
é intermediária, o que permite que forme ligações covalentes com todos os elementos exceto os metais. Mesmo quando está ligado a elementos mais eletronegativos, como o oxigênio, o flúor e o cloro, o H2O e o HF apresentam ligações covalentes. Entretanto, quando na presença de água, são capazes de formarem espécies de únicas através da sua estabilização pelo processo de solvatação dos íons. Na figura acima podemos observar os raios iônicos de algumas espécies e verificamos que o raio atômico do hidreto se posiciona intermediariamente entre o cloreto e o fluoreto. Por apresentar uma baixa interação do seu núcleo que contém apenas um próton com os dois elétrons da eletrosfera, a nuvem eletrônica desse ânion é facilmente polarizável, isso é, na presença de um cátion, a nuvem eletrônica se desloca em direção ao cátion, dando à ligação iônica um grande caráter covalente. Em virtude da carga unitária positiva do núcleo ser insuficiente para controlar os dois elétrons no ânion hidreto, esses elétrons são facilmente perdidos. A pequena energia necessária para que o íon hidreto perca um elétron torna os hidretos agentes redutores muito poderosos e o potencial de redução do para H2-hidreto igual a menos 2,25 volts. Esse valor é muito próximo ao potencial padrão de redução dos metais alcalinos, que da mesma forma, reagem prontamente em contato com água, transformando o ânion hidreto em gás hidrogênio. Como essa reação produz gás hidrogênio, os hidretos metálicos podem ser considerados fontes seguras para transporte de hidrogênio para aplicações em motores de combustão. Os compostos com uma ligação entre o hidrogênio e átomos muito eletronegativos, como o flúor, oxigênio e nitrogênio possuem uma força de interação intermolecular muito forte, chamada de ligação de hidrogênio. Uma ligação de hidrogênio tem cerca de 5% da energia de uma ligação covalente entre os mesmos tipos de átomos. Podemos visualizar a ligação de hidrogênio como sendo uma interação eletrostática entre a carga parcial positiva de um átomo de hidrogênio e a carga parcial negativa de outro átomo. As forças intermoleculares explicam os pontos de fusão e ebulição atípicos entre compostos de hidrogênio entre os elementos de uma mesma família, como por exemplo, da família 6A, sendo que o H2O é o único composto líquido à temperatura ambiente. Se analisarmos o H2O, H2S, H2SE e o H2TE. O hidrogênio na forma molecular apresenta uma ampla gama de aplicações. Ele na sua forma purificada, obtida através de processos de eletrólise, é utilizado no processo de hidrogenação de óleos vegetais, para a produção de manteigas. No processo de hidrogenação, as ligações π das cadeias orgânicas são rompidas utilizando um catalisador metálico na presença de gás H2. As insaturações na cadeia orgânica dificultam o empacotamento denso delas, fazendo com que elas fiquem líquidas à temperatura ambiente ou quando são levemente refrigeradas. Entretanto, a quebra das insaturações lineariza as cadeias orgânicas, permitindo um melhor empacotamento das cadeias e permitindo a sua solidificação em temperaturas ligeiramente mais baixas. Quase metade de todo o hidrogênio produzido, 27 milhões de toneladas, é convertido em amônia pelo processo conhecido como Haber-Bosch. O processo foi desenvolvido por Fritz Haber em 1909 e transformado em larga escala por Carl Bosch em 1913 frente à crescente demanda por nitrogênio fixado, visto que o Chile detinha as maiores reservas de nitrato de sódio. O desenvolvimento desse processo foi crucial para que a Alemanha conseguisse se manter na Primeira Guerra Mundial, uma vez que o embargo a diversos produtos, inclusive ao nitrato, impedia a produção em larga escala de ácido nítrico, precursor na produção de um dos componentes da pólvora, utilizada nas munições. O gás nitrogênio compõe quase 80% de todo o gás da atmosfera terrestre. Entretanto, ele não é facilmente transformado em nenhuma outra espécie em virtude da forte ligação tripla entre os átomos de nitrogênio, sendo que essa ligação química é 2,5 vezes mais forte que a ligação CO e CC.
Apenas um pequeno grupo de bactérias do gênero Rhizobium são capazes de converter o nitrogênio atmosférico por processos bioquímicos em espécies de nitrogênio que são assimiladas pelas raízes de plantas em quais elas vivem em associação. Através do processo Haber-Bosch, obtém-se a amônia, que é a matéria-prima para a produção de diversos outros compostos, como fertilizantes e o ácido nítrico. Ambos de grande importância para o setor agrícola, parte do gás hidrogênio produzido é utilizado na extração hidrometalúrgica do cobre e de outros metais, através da sua redução em água. Inicialmente, os óxidos metálicos são dissolvidos com auxílio de ácido sulfúrico e posteriormente o hidrogênio é borbulhado na solução, ocasionando a precipitação do cobre metálico.